Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o blog da Cidadania ao meio-dia. E hoje o assunto é alguns estudos e pesquisas que a imprensa está relatando que revelam algo que pouco se suspeitava, de que o ex-presidente Lula está numa posição privilegiadíssima, enquanto Bolsonaro cai ladeira abaixo e a terceira via praticamente está descartada por todos os especialistas. Praticamente não, já foi descartada. Você vai ver que só existe uma fórmula, e é aí que mora o perigo, tá? Você vai ver que só existe uma fórmula para impedir a vitória de Lula, que é algo avassalador. Porque o Lula está se tornando basicamente a única esperança da sociedade brasileira de reverter o caos no qual ela mergulhou a si mesma. O Bolsonaro nasceu nas manifestações de 2013, nasceu assim com a força que ele adquiriria. Ali, os adeptos do bolsonarismo ganharam força, ganharam corpo, e o Bolsonaro começou a se espalhar a partir dali, e ele próprio diz isso, que sem 2013 ele não teria chegado ao poder. E eu fui um dos que desesperadamente apelei para os meus companheiros blogueiros, apelei para todos que eu podia, falando, olha gente, isso é uma loucura, não, isso é a juventude na rua, estamos fazendo oposição a Dilma pela esquerda. Eu falava para eles, você não tem que fazer oposição a Dilma. Você não pode fazer oposição à esquerda, oposição fragiliza. Você vai fragilizar a Dilma? Eu escrevi um artigo dizendo na época, isso vai terminar em golpe, dizendo o seguinte, olha, se não pararem com essa palhaçada, a Dilma vai despencar, o Temer, que é um rato conhecido aqui em São Paulo, ele vai trair a Dilma para tentar ficar no lugar dela, aproveitando a fragilidade dela, e aí eles vão derrubar a Dilma. A Dilma com baixa popularidade, eu vinha avisando há anos, eu falei, olha, se baixar a popularidade do Lula ou da Dilma, eles derrubam. E foi o que aconteceu, mas não precisava de bola de cristal, como eu digo, essas previsões que eu faço não são previsões, são análises com base nos fatos. E é por isso que eu venho hoje aqui para você com uma outra análise. Primeiro, tem duas, já há alguns dias eu falei que a possibilidade de os militares tentarem um golpe em 2022 é muito grande. Essa previsão, ela pode não se realizar, eu digo isso agora, se nós tomarmos medidas contra um possível golpe eleitoral do Bolsonaro, dizendo que não sai do poder porque o Lula praticou uma fraude. Essa semana, ontem, ele disse de novo que o Lula só ganha com fraude, porque ele vai contestar, vocês não tenham dúvida, ele vai contestar a vitória do Lula, tá? Porque ele está indo ladeira abaixo, ele vai contestar a vitória do Lula, e após contestar a vitória do Lula, o Bolsonaro vai recorrer aos militares para garantirem que ele não saia do cargo, que ele continue no cargo mesmo sem ter sido reeleito, instalando assim uma ditadura formal no Brasil. Aí o Brasil passa a ser uma ditadura formal, não sei o que vai acontecer no resto do mundo, mas não se iludam, não se iludam, o Brasil é rico, o Brasil é poderoso, o Brasil tem matérias-primas, os investimentos estrangeiros no Brasil são enormes, pararam, mas os que já havia antes do Bolsonaro são gigantescos, o mundo inteiro tem interesses gigantescos aqui, tem muito país que poderia sofrer, país grande que poderia sofrer abalo na economia se houver um fechamento, se o Brasil, por exemplo, se parar de negociar com o Brasil, se perder os seus investimentos no Brasil. Então, a comunidade das nações pode, num primeiro momento, demorar para reconhecer um pouco o Bolsonaro, dar umas declarações, mas depois eles vão se acomodar, porque os interesses estrangeiros no Brasil são muito grandes. Então, os negacionistas do golpismo que está em curso, ontem o Bolsonaro voltou a fazer ameaça de golpe, ameaça explícita, gente. Por isso que eu falo, quando eu falo, Eduardo, mas como é que você sabia? É só olhar, tá aí.
Ah, vão falar para mim lá adiante, poxa, Eduardo, como é que você sabia que eles iam tentar o golpe? Gente, é só olhar. Ah, como é que você sabia que o Lula ia ganhar disparado? É só olhar, e eu vou mostrar aqui para vocês, é só olhar. Quem quiser olhar e enxergar, porque às vezes a pessoa olha e não enxerga, né? Agora, a gente precisa tomar muito cuidado com esses setores da esquerda, para que não façam merda, para que não criem uma campanha pelo voto nulo, porque isso é a mesma coisa que votar em Bolsonaro. Então, eu digo a essa minha companheira, gosto muito dela, mas que ela pense bem, eu não estou citando o nome, que ela pense bem que essa história de se o Lula tiver um vice de centro-direita, eu não voto no Lula. Isso é uma loucura. Isso é algo que se prospera uma ideia dessa, porque você joga uma coisa dessa nas redes, isso começa a germinar ali, começa a infecção, começa a infectar o tecido político. Daqui a pouco você tem um monte de esquerdista aí pregando o voto nulo em 2022, que é tudo que o Bolsonaro quer. Ele está rezando para a esquerda voltar a fazer merda, né? Então eu quero mostrar, tem muito material aqui para mostrar para você, e eu vou mostrar e comentando que deixa claro deixa clara a minha tese política sobre, na verdade não é uma tese, há estudos, há pesquisas, e é isso que eu vou mostrar para você. Então vamos lá. Nem carece de posições e conteúdo. No Estadão, pesquisas às quais partidos de centro tiveram acesso praticamente põem fim ao sonho de construir uma candidatura única que encarne a terceira via, a tal terceira via. O grupo dos nem Bolsonaro, nem Lula, é heterogêneo, com mais divergências do que convergências de ser contra o PT e o atual presidente. Os dados reforçam o que marqueteiros e pesquiseiros experientes têm dito. Só o discurso do nem Bolsonaro nem Lula dificilmente arrastará a parcela expressiva do eleitorado. Eleições de 2022 no Correio Brasiliense. Polarização entre Lula e Bolsonaro estreita a rota para uma terceira via. Avanço do ex-presidente Lula na disputa para 2022 acirra a polarização com Bolsonaro e diminui as chances de candidatos de centro. Analistas acreditam, no entanto, que há tempo para romper o radicalismo das urnas, e aí a gente volta àquilo que disse a Miriam Leitão recentemente, Miriam Leitão, de que chamar o Lula de radical é uma bobagem, né? Mas esse jornal aqui é um jornal de direita, mas não tão de direita. Aí nós temos uma matéria do Valor Econômico recente: Bolsonaro e Lula ampliam vantagem sobre concorrentes em simulação para 2022, mostra Atlas. Em empate técnico, ainda antes do Datafolha, essas pesquisas do Atlas foram feitas um pouco antes. Eles lideram a pesquisa de intenção de voto com maior distância em relação ao terceiro colocado, que em março era Sérgio Moro e agora é Ciro Gomes, e agora voltou a ser, no Datafolha, voltou a ser Sérgio Moro o terceiro colocado. E aí nós temos o que sugere para todos esses especialistas que o Lula, sem golpe, ele já ganhou. O apoio ao impeachment de Bolsonaro chega hoje a 49%, e é muito mais do que mas é mais do que essa matéria de capa da Folha de São Paulo de hoje, né? É muito mais do que aqueles que eram contra o impeachment. Vale lembrar o seguinte: até a pesquisa anterior, no mês de abril, as pesquisas mostravam que a maioria não queria o impeachment de Bolsonaro, não por gostar do Bolsonaro, mas porque acham que seria ruim para o país o impeachment dele. Agora, mais gente quer o impeachment do que não quer o impeachment. Então, está se produzindo uma condição aí para algo que me assusta um pouco, né? A tentativa de derrubar o Bolsonaro,
Eu ainda não acredito que prospere no Congresso neste momento, mas se prosperar, isso pode ser a desculpa para os militares darem um golpe. Então há um medo muito grande da minha parte de que esse impeachment, na verdade esse impeachment é o sonho a centro-direita, ela está apostando alto no impeachment, porque sem Bolsonaro quebra a polarização. A tendência é que uma candidatura de centro-direita assuma o lugar do Bolsonaro e com condições melhores que a dele. Ainda assim, eu digo para vocês que isso é bobagem, porque a centro-direita já foi testada com Michel Temer, todo mundo sabe o que deu, já foi testada com o PSDB que está arrebentado, e o Lula é a única coisa que as pessoas têm na cabeça capaz de reverter toda essa situação, como ele fez em 2003, pegou o Brasil completamente arrebentado, né, sem reservas, a inflação alta, o desemprego nas alturas, e o Lula em um ano, 2003, ao longo de 2003 ele consertou tudo. Isso é o que é mais impressionante. Então vamos ver, aqui tem mais ainda. Com Lula e Bolsonaro, terceira via vai ser triturada em 2022, diz Collor. E é verdade, então eles querem impeachment para realmente a centro-direita, a mídia, a Globo, todos eles ainda, vejam que o Lula ainda não ganhou, o Jornal Nacional, apesar de vir flertando com o Lula, fazendo os elogios, tentando apagar aquele clima péssimo, escondeu a pesquisa Datafolha que mostra o Lula disparado na frente. Por que escondeu? Porque ainda há esperança de que o Bolsonaro caia ou que uma terceira via suplante o Bolsonaro, porque realmente a aprovação a ele está caindo. Mas todo mundo que se dedicou a analisar as pesquisas sabe muito bem que os institutos eles dão que o núcleo duro do bolsonarismo fica entre 17% e 20%. Então, quer dizer, isso é suficiente para levá-lo para o segundo turno, porque o resto está muito fraco. Você tem 27% ou menos de candidatos extra-Bolsonaro que, em tese, eles acham que todo esse contingente iria para o Bolsonaro, para o candidato da tal terceira via. E isso é uma bobagem, porque realmente esses votos tendem a se distribuir. Aqui, essa matéria aqui diz, né, claramente que esse grupo dos nem, a tal terceira via, ela não vai se diluir diretamente, não vai se diluir diretamente em favor dessa terceira via. O Datafolha mostra, inclusive, que o Lula é que herda a maioria dos votos da terceira via inteira, né? Então, esses votos eles não se concentram em ninguém da terceira via, porque são candidatos muito diferentes entre si. O Ciro Gomes ele não tem nada a ver com o Dória, por exemplo, né? Não tem nada a ver com o Luciano Huck. Aliás, o Luciano Huck até já pulou fora, né? Que era o que ele está aí se engajando para entrar na Globo, para entrar no lugar do Faustão na Globo, né? E é uma boca, porque o Faustão, segundo reza a lenda aí, ele ganha 5 milhões de reais por mês. Vocês imaginem o que é isso. E aqui uma das evidências de que o Bolsonaro ele é o candidato marcado para perder do Lula. A popularidade dele é uma das mais baixas do mundo. Se a gente for ver, tem uma lista aqui, aqui tem a popularidade dele, eu quero ver a lista onde está. Eu tinha visto a lista, mas eu acho que ela está por extenso aqui. Assim como Bolsonaro, outros 3 líderes mundiais têm apoio menor, agora do que em janeiro. O López Obrador, no México, o ministro de direita na Índia, né? E aí o Bolsonaro tem uma popularidade muito baixa.
No Datafolha, 49% apoiam o impeachment de Bolsonaro e 46% se dizem contrários. Ainda está muito próximo, mas era bem diferente, né? A maioria era contra o impeachment e agora a maioria é a favor. No Datafolha também 50%, metade do eleitorado, diz nunca confiar nas declarações de Bolsonaro. Mas só 14% acreditam sempre no Bolsonaro. Então a diferença é muito grande, não é? Nós temos aqui também aqueles que às vezes confia, que é de 34%, né? Mesmo assim é menos que os 50% que não confiam. Então a maioria dos brasileiros não confia no Bolsonaro. E para 58%, Bolsonaro não tem capacidade de liderar o Brasil. Isso é quase 60%, gente, é muita coisa. Isso descarta, olha aqui, ó, esse número aqui, 58%, ele descarta a possibilidade de o Bolsonaro vencer a eleição. Então ele tem voto para chegar ao segundo turno, mas não tem voto para ganhar. Com 58% que acham que ele não tem, se acham que ele não tem capacidade de liderar o Brasil, esses 58% não votam nele. Acabou. Tá? E aqui nós temos um artigo aqui, artigo Lula pragmático está vivo enquanto a antipolítica cai como farsa. Né, e mostra por que essa matéria diz assim: condições de 2018, quando Bolsonaro se fez inimigo da velha política, não resistem à realidade e ficam sem espaço no jogo de 22, enquanto o Lula pragmático está vivo. Vejam bem, o Lula pragmático. Quando eles falam Lula pragmático, é porque ele é capaz de chegar e conversar com outros campos políticos, inclusive com a centro-direita, né? Com a centro-direita. E essa é a força dele, a diferença dele. Porque ele está avançando em cima de parte do apoio do eleitorado do Bolsonaro, com isso. Né? E está tendo sucesso, um sucesso tremendo. Ele está tirando gente que estava ao lado do Bolsonaro, que era de centro-direita, e estava ali naquela, não, Lula é com ele que eu vou. Porque o Lula ele não tem assim não é considerado entre a maioria da população como um radical de esquerda, um radical de direita. Ele é aquilo que as pessoas... você tem uma parte decisiva do eleitorado, 1/3 do eleitorado, que não quer nem esquerda nem direita. É o tal do nem. Né? E eles precisam de um nome, e o que eles acreditam é no Lula. Não é no Bolsonaro, porque tem a memória afetiva, inclusive. As pessoas, é muito difícil, não dá para apagar os 8 anos do Lula, que terminou o governo com 87% de aprovação e com a economia crescendo quase 8% em 2010. Né? Foram anos de grande felicidade da população. Né? E aqui, pressionado pela CPI, queda de popularidade, Bolsonaro escala em retórica agressiva e elege Renan como alvo, mas ele xingou pesadamente o Lula, né? Eu quero ver onde está, ladrão, 9 dedos, tal. Bolsonaro viu sua popularidade cair e a pressão da comissão parlamentar de inquérito sobre ele crescer. Recorreu a armas que conhece como criticar a esquerda, o MST e o ex-presidente Lula, que foi a Brasília no início de maio. Então, aí realmente é um ativo para o Lula, porque o Bolsonaro está elegendo o seu adversário, e cada vez que ele fala mal do Lula, ele pega toda essa gente que odeia o Bolsonaro e aponta para essa gente em quem é que tem que votar. Então o Bolsonaro está fazendo campanha para o Lula, sem saber. Ele acredita que vai conseguir tirar a popularidade do Lula xingando o Lula, e é o contrário, porque ele vive realmente numa realidade paralela. Ele não ouve marqueteiro, ele não ouve conselhos para ele mudar esse estilo. Tem muita gente no governo, no entorno do Bolsonaro, falando para ele: olha,
para com isso, para com a cloroquina, usa máscara, para com isso, porque isso aí derrubou o Trump nos Estados Unidos. E esse povo que apoia o Trump nos Estados Unidos é o mesmo que apoia o Bolsonaro aqui. É a mesma mentalidade, eles copiam inclusive o trumpismo aqui no Brasil, né? E aqui, por último, uma matéria que é o que eu venho dizendo há muito tempo. Ciro Gomes tenta, mas especialistas não veem espaço para a terceira via. Olha só, matéria do jornal Tempo de Minas Gerais, candidato do PDT quer abocanhar o eleitor que não admite votar em Lula ou Bolsonaro em 2022. Com a produção do ex-marqueteiro de campanhas petista João Santana, o PDT de Ciro Gomes vem lançando nas plataformas digitais uma série de vídeos com grafismos e linguagem eleitoral que o colocam claramente em pré-campanha presidencial visando o pleito de 2022. Não é só isso. O Ciro Gomes organizou algumas milícias do mesmo estilo de Bolsonaro na internet para atacarem em bloco quem diverge do Ciro Gomes e quem apoia o Lula. Então distorceram um comentário que eu fiz no Twitter e veio uma horda aí de dezenas de ciristas, todos ciristas, né? Todos eles ou com o logotipo explícito da campanha do Ciro ou com um monte de postagens. Eu fui vendo um por um para ter certeza do que eu estava falando. Ciristas mesmo, foi um movimento coordenado, não deu em nada, acabou em um dia, porque eu comecei a dizer no Twitter, olha, esses ciristas aí, olha a estratégia do Ciro. A hora que eu comecei a falar do Ciro, eles pararam de me atacar, entenderam? Porque aí alguém falou, olha, o tiro vai sair pela culatra, esse aí é muito esperto, ele em vez de atacar a gente, ficar debatendo com a gente, ele está atacando o Ciro. Então eu não respondia para eles, bloqueava e ficava atacando o Ciro, dizendo que era o Ciro que estava por trás, e era a mesma campanha do Ciro, pelo menos, né, que estava por trás daquilo. Isso é a tática do João Santana, né? E aí o ataque acabou tão rápido quanto começou. Além do conteúdo audiovisual, o Ciro intensificou a participação em eventos. O partido criou uma web rádio e vem fazendo acenos a partidos e aliados mais ao centro e à centro-direita. A mesma coisa. Centro-direita é o fiel da balança nessa história aí. Em um horizonte polarizado entre Lula e Bolsonaro, o tom adotado por Ciro nas produções é crítico aos dois candidatos. Essa estratégia, segundo especialistas, é uma tentativa do cearense de se firmar como terceira via e abarcar o eleitorado do nenhum nem outro. Porém, na avaliação desses especialistas, o Ciro terá muitas dificuldades na busca por um lugar no segundo turno das eleições de 2022. Abre aspas, fazendo uma analogia com o esporte, o sarrafo está alto para a passagem ao segundo turno com a presença de Lula e Bolsonaro na disputa, e isso traz dificuldades para o crescimento de uma terceira via. As chances hoje são mínimas, mas ele precisa mesmo adotar uma campanha do nenhum nem outro e diminuir esse sarrafo, avalia Malco Camargos, professor da PUC Minas de Ciências Políticas e diretor do Instituto VER, Pesquisa e Estratégia. O professor afirma que a estratégia de Ciro lembra a que Lula adotou na campanha de 2002. Ele busca a construção de um perfil mais moderado. A diferença entre os dois é que Lula, em 2002, já vinha obtendo maioria das preferências às vésperas do início da campanha, enquanto Ciro precisa entrar no jogo eleitoral, pontuou o professor. E isso, vejam bem, o Ciro, essa campanha que ele fez não produziu um resultado, pelo contrário, ele caiu, né? Para o professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor do Instituto de Pesquisa Quaest, que aí já é um instituto muito famoso, Felipe Nunes, diz que a eficácia da estratégia cirista vai depender de alguns fatores. Se o centro vier fragmentado, essa estratégia do Ciro tende a não funcionar. Porque em uma eleição de 2 turnos, Ciro precisaria somar um percentual de votos superior ao de Lula ou de Bolsonaro. Disputando esse voto de centro com outros candidatos, com os dados que temos hoje, avalio que dificilmente ele, Ciro, consiga isso, afirma Nunes,
que chama atenção também para o nível de acesso do eleitorado ao material produzido por João Santana. Hoje eu penso que esse material circula mais na bolha política do Ciro do que entre o eleitorado propriamente dito, e a bolha política do Ciro é isso aqui, é minúscula. O presidente do PDT em Minas, deputado Mário Heringer, defende a estratégia adotada pelo partido, tal. Bolsonaro é a primeira pessoa que precisa sair da posição que está, então as mazelas provocadas pelo governo dele, tal. Em relação ao Lula, não existe possibilidade em um primeiro turno se pensar em estar junto, pontua Heringer. Então, aí é uma matéria bem longa, ela diz claramente, descarta as possibilidades do Ciro, como todos os especialistas. Então a conclusão única que se pode chegar, e existem até analistas que já disseram isso, é que o Lula praticamente tem uma eleição certa pela frente. Todos os fatores, como em 2002, conspiram para a eleição do Lula. Pode-se dizer que ele já ganhou, a menos que, evidentemente, haja alguma ruptura, alguma coisa de última hora, como seria, por exemplo, uma denúncia avassaladora provada. Não basta o Ministério Público chegar e fazer alguma acusação contra o Lula, ou ficarem falando dos processos dele que foram anulados, que nisso ninguém está dando bola. Tentar insistir nisso aí é perda de tempo. Eles vão tentar insistir, não tenha dúvida, vão ficar falando das condenações do Lula que foram anuladas por serem falsas, por terem sido produto de uma jogada do Sérgio Moro, e não vai adiantar nada, porque as pessoas já sabem que o Lula foi condenado, que ele foi preso. Então ficar repisando isso, essas mesmas, xingando o STF e tal, tudo isso não vai convencer, porque a turma está pensando com o bolso, né? Então eu vou voltar aqui. A turma está pensando com o bolso, gente. Está pensando na sua vida, em sair da situação, todo mundo perdendo emprego, empresa quebrando, população de rua. São Paulo, você tropeça na população de rua, nas calçadas, em bairro nobre, em bairro pobre, em tudo quanto é lugar. As pessoas estão perdendo, estão sendo despejadas das suas casas por não pagar aluguel e estão indo morar no meio da rua. O Brasil está em transe, o Brasil está afundando, né? E o Bolsonaro tenta atribuir isso a um lockdown que não existe, né? Não existe fechamento do comércio, não existe. As pessoas têm televisão, têm internet, então elas vão vendo que essa política que está sendo adotada no Brasil de fechar comércio está sendo adotada no mundo inteiro. Não adianta dizer que dá para não adotar. E os governadores e prefeitos, eles vão relaxando as restrições progressivamente. Então não se trata disso, o que se trata é de que o Brasil está sendo mal visto no exterior, não vem investimento estrangeiro. Sem investimento estrangeiro esse país não anda, o Brasil não anda. É uma outra coisa que a gente precisa entender do pragmatismo do Lula, com o desvio do Lula mais para o centro, porque o Brasil precisa desesperadamente de investimento estrangeiro. Essa é a nossa realidade, né? Então, realmente, a única fórmula visível nesse momento de impedir a vitória do Lula é um golpe, né? Porque ele está se tornando depositário de uma decisão da sociedade. É o que acontece na sociedade, muita gente não viu, né? Os mais jovens, inclusive, não viram, por exemplo, o que aconteceu nos anos 80, com a eleição do Tancredo Neves em 85, após a derrota da emenda Dante de Oliveira, 2 anos antes, em 83, que pedia o voto direto para presidente da República, né? Foi derrotada por pouquíssimos votos. A ditadura gastou muito, comprou deputado, usou deputado biônico e senador biônico para impedir a volta das eleições diretas. Imagine, porque era tão bom o governo militar que eles precisavam impedir que o povo votasse, né? E aí o Tancredo Neves, que nem tinha uma história assim, que foi o indicado pela oposição, né, para enfrentar o candidato da ditadura, que era o Paulo Maluf. O Tancredo Neves
ele virou o depositário das esperanças do povo brasileiro. Então, pesquisas que eram feitas na época mostravam o Tancredo com 90% de aprovação. Foi algo avassalador, porque a sociedade depositou a fé dela no Tancredo Neves. E aí o Tancredo morreu, o Sarney assume, pelo menos o vice dele assumiu, tentou conduzir no começo um governo mais esquerdista, né? O Plano Cruzado, né? Que também foi um plano de congelamento de preços, tal, Plano Cruzado, era um plano considerado de esquerda, tanto que os jornalões aí, a Globo, caíram em cima do Plano Real, e o Plano Real realmente não funcionou, porque era muita forçação de barra, né? Foi um erro ali. O congelamento ainda foi adotado tantas vezes, porque a inflação chegava às raias do impensável. Antes de entrar o Plano Real, a inflação chegou a 2.000% ao ano. Significa que se você recebia o salário, você tinha que sair correndo, ir até o supermercado e já comprar tudo que desse, porque no dia seguinte já estava muito mais caro. Subia 20%, 30% e você já não levava mais nada. E o salário também subia todo mês, todo mundo lembra disso. Mas o que eu estou lembrando aqui são momentos em que a eleição do Fernando Henrique Cardoso, em 1994, foi outro desses fenômenos de a sociedade decidir que era ele, que era aquele que tinha que ser eleito, e foi ele, e o Lula não teve chance nenhuma, tanto que o Fernando Henrique Cardoso se recusou até a debater com o Lula, né? O Lula é um grande debatedor, a maioria dos políticos tem medo de debater com ele conhece muito bem a administração pública. Então, o que se consolidou aqui nesse momento, isso só vai aumentar, vocês acreditem no que eu estou dizendo. Quem não acreditava, agora vai ter que acreditar lá na frente, porque vai acontecer. A força do Lula só vai aumentar. Vão tentar desmoralizá-lo, vão fazer acusações, vão fazer denúncias, mas o Lula já está blindado contra isso. A sociedade viu a armação que foi formada contra ele e já decidiu que é ele. Isso eu não tenho a menor dúvida, isso já aconteceu outras vezes no Brasil. E não é o Eduardo Guimarães que está dizendo, os especialistas apontam nesse sentido. Vejam bem, quando eles dizem que o Ciro não vai, que a terceira via não vai e que o Bolsonaro está afundando, eles dizem o quê? Que quem sobra já ganhou. Quem é que sobra? É o Lula.